Olá pessoal, sou Daniel. E o tema de hoje é uma descoberta interessante sobre o gelo, que pode se tornar em mais uma fonte de energia e ainda pode explicar como os raios se formam. E poderemos ver que o gelo não só pode ter essas características aqui na Terra, como até fora dela. Um exemplo, o mesmo efeito elétrico do gelo nos anéis de Saturno. O gelo elétrico, a descoberta científica que pode explicar os raios. As referências científicas serão listadas na descrição do vídeo, a partir dos links. Cientistas descobriram que o gelo sob estresse pode gerar eletricidade. E se eu te dissesse que o gelo comum, aquele cubinho do seu copo, pode gerar eletricidade quando é dobrado ou deformado? Essa descoberta pode mudar como entendemos a origem dos raios. Um grupo internacional de pesquisadores mostrou experimentalmente que o gelo comum, o chamado gelo IH, gera carga elétrica quando é curvado ou deformado. Um efeito chamado flexoeletricidade. A descoberta foi publicada em um artigo de alto impacto e já está repercutindo na comunidade científica. Mas o que é flexoeletricidade? Flexoeletricidade é um efeito físico em que uma variação local de deformação, em particular um gradiente de deformação, imagine dobrar algo, gera uma polarização elétrica. É diferente de piezoeletricidade, pressionar, carga, aqui o importante é o gradiente de deformação. Ou seja, dobrar, curvar. Ou seja, flexoeletricidade é a geração de energia através de uma dobra, ou curvatura brusca. E piezoeletricidade é a geração de energia, através de uma pressão, ou aperto, entre aspas. Mas como os cientistas mediram isso? No laboratório os pesquisadores congelaram lâminas, placas de gelo e mediram a tensão elétrica gerada quando essas lâminas eram curvadas ou deformadas de maneira controlada. Eles combinaram medições experimentais com simulações atômicas para entender a origem da polarização observada. Gelo com sal, salineais, e aumento do efeito. Em trabalhos complementares, pesquisadores mostraram que gelo contendo sais, salino, pode apresentar uma flexoeletricidade muito maior. Em algumas condições o efeito fica a ordens de magnitude mais forte. Isso é particularmente interessante porque gotículas na atmosfera e partículas de aerosol podem modificar a composição do gelo nas nuvens. Ou seja, o sal pode amplificar o efeito. Mas o que isso tem a ver com raios? Há décadas a hipótese dominante é que colisões entre pequenos cristais de gelo e gotículas rimiadas, graupel, hail, em presença de correntes ascendentes separam cargas, um queda com carga negativa, outro sobe com positiva, produzindo o campo elétrico que leva aos raios. As novas descobertas indicam que o próprio ato de deformar ou quebrar partículas de gelo durante essas colisões pode gerar polarização adicional via flexoeletricidade, reforçando a separação de carga já conhecida. Updraft carrega cristais pequenos para cima. Graupel, partícula maior, rimiada, colide com cristais menores. Na colisão as superfícies de gelo se deformam, fragmentam. Flexoeletricidade gera cargas locais. Cargas separadas migrando com as correntes formam grandes diferenciais que resultam em descargas, raios. Limitações e por que ainda não é a única explicação. Importante, esta descoberta não acaba com as teorias anteriores. A eletrificação das nuvens é complexa e envolve vários processos, Heim splintering, fragmentação, formação secundária de gelo, cargas por gotículas rompendo, etc. Ainda são necessárias medições em nuvens reais e modelos que integrem a flexoeletricidade com todos os outros processos para avaliar quanto ela contribui em diferentes tipos de tempestade. Implicações práticas e curiosidades. As implicações vão além da meteorologia. Saber que o gelo tem propriedades eletromecânicas interessantes pode abrir caminhos para sensores em regiões polares, dispositivos feitos in situ em ambientes frios e, mais fundamentalmente, melhorar previsões de risco de descargas em tempestades. Em resumo, cientistas mostraram que gelo gera eletricidade quando deformado, um efeito de flexoeletricidade. Isso pode ser um ingrediente importante na formação dos raios, mas não é a história completa. Precisamos de mais dados em nuvens e modelos integrados. Do gelo, energia. A recente descoberta de que o gelo pode gerar eletricidade quando é deformado, graças ao fenômeno da flexoeletricidade, não só ajuda a entender melhor a formação dos raios nas tempestades, mas também abre portas para o futuro. Imagine placas de gelo ou materiais inspirados nessa propriedade sendo usados como geradores de energia limpa em ambientes frios, como regiões polares ou até em missões espaciais em luas cobertas de gelo. Ainda é cedo, mas essa pesquisa mostra que até algo tão comum quanto o gelo pode ser a chave para novas formas de produzir eletricidade. Este estudo foi publicado em 2025, mais precisamente em 27 de agosto de 2025, no periódico Nature Physics, sob o título de Flexoelectricity and Surface Ferroelectricity of Water Ice. Os autores principais desse trabalho são Xin Wen, Qianqian Ma, Anthony Manino, Marivi Fernandes Serra, Chengping Shen, Gustavo Catalan. Esse tema é muito interessante e está ligado às descobertas recentes sobre como gelo em condições extremas pode gerar ou acumular eletricidade. O que significa que os anéis de planetas gelados também podem estar altamente carregados. Os anéis planetários, como os de Saturno, Urano e Netuno, são compostos em grande parte por gelo de água misturado com poeira e rochas. Pesquisas recentes mostraram que, quando o gelo é submetido a pressão, atrito ou deformação, algo comum nos anéis, onde as partículas estão sempre colidindo e se esfregando, ele pode gerar cargas elétricas. Ou seja, as partículas de gelo nos anéis não são eletricamente neutras, muitas podem ficar carregadas positivamente ou negativamente. Isso acontece assim.
Efeito triboelétrico, parecido com esfregar um balão no cabelo. Quando blocos de gelo colidem, há troca de elétrons, e eles ficam eletricamente carregados. Gelo sob estresse. Cientistas descobriram que cristais de gelo podem liberar cargas elétricas quando comprimidos, rachados ou distorcidos. A radiação solar e cósmica. Partículas energéticas vindas do Sol ou do espaço podem ionizar o gelo, carregando. Consequências para os anéis. Os anéis poderiam gerar campos elétricos locais, influenciando como as partículas se movem. Isso ajuda a explicar certos padrões e ondulações misteriosas observados nos anéis de Saturno pela sonda Cassini. Pode também afetar a magnetosfera dos planetas gigantes, já que partículas carregadas interagem com campos magnéticos. Em teoria, esse efeito poderia até gerar descargas elétricas, mini-relâmpagos, nos anéis. Esse estudo do gelo elétrico não serve só para entender os anéis. Pode ajudar a explicar descargas atmosféricas em planetas gelados, como Netuno e Urano. É relevante até para a astrobiologia. Em luas geladas, como Europa e Encelado, o gelo carregado pode interagir com oceanos subterrâneos. E, futuramente, até para a geração de energia na Terra, já que aprender a explorar o gelo piezoelétrico poderia render novas tecnologias. O diagrama de fases do gelo é complexo e contém muitas fases, mas a mais comum, água congelada à pressão ambiente, também conhecida como gelo IH, é um material apolar, apesar de moléculas de água individuais serem polares. Consequentemente, o gelo não é piezoelétrico e não pode gerar eletricidade sob pressão. Por outro lado, o acoplamento entre polarização e gradiente de deformação, flexoeletricidade, é universal, portanto, o gelo pode, em teoria, gerar eletricidade sob flexão. Aqui, relatamos a demonstração experimental de que o gelo apresenta o fenômeno denominado flexoeletricidade, encontrando um coeficiente igual a 1,14, mais ou menos, 0,13 nanocoulomb por metro, valor comparável ao de cerâmicas como o titanato de estrôncio, ou seja, óxido de estrôncio e titânio. O dióxido de titânio, ou o zirconato de chumbo, ou seja, óxido de chumbo e zircônio. Além disso, e de maneira inesperada, a sensibilidade das medições flexoelétricas às condições de contorno da superfície também revelou uma transição de fase ferroelétrica em torno de aproximadamente 160 Kelvin, confinada na região próxima à superfície das placas de gelo. As propriedades eletromecânicas do gelo podem encontrar aplicações em transdutores de baixo custo, fabricados diretamente no local, in situ, em regiões frias e remotas. É importante ressaltar que também existem consequências para fenômenos naturais. Em particular, calculamos a densidade de carga flexoelétrica gerada em colisões entre gelo e graupel, partículas de gelo com forma esférica e superfície irregular, e descobrimos que essa densidade é comparável à carga experimentalmente transferida nesses eventos, sugerindo uma possível participação da flexoeletricidade do gelo no processo de carregamento elétrico das tempestades. É isso aí, pessoal. Se gostou, curta, compartilhe e inscreva-se. E confira as fontes no box de descrição. Tchau.